Olá, pessoal. Namastê. Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente está finalizando a nossa semana de escolha de Ayurveda. E eu montei um tema tão legal, estou tão contente de fazer isso. É um tema que a gente vai pensando durante a vida, né? Porque vai vivendo, vai vendo as diferenças. Mas eu sinto que eu consegui uma analogia bem legal pra gente fazer. Deixa eu só... eu vou usar o computador para isso. Deixa eu só conferir se está tudo funcionando direitinho aqui no momento. O que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai estar falando sobre as escolhas do local para viver. Então a gente vai falar de clima, de localização geográfica no Brasil. E aí eu vou fazer algumas analogias com as gunas que a gente aprendeu, né? Mas eu queria usar o Google Earth para isso e no momento ele não está abrindo aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. E aí, como foi essa semana para vocês? Eu sinto que trazer essas informações mais genéricas e que formam uma boa ligação, uma boa teia de conhecimento é uma das melhores formas da gente realmente aprender esse pensamento ayurvédico. E sinto que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Gastar o nosso tempo pensando sobre como entender esse mecanismo de observar o mundo, de observar o sistema, de entender o que acontece realmente na fisiologia do seu corpo durante as estações do ano, durante os períodos do dia, quais as opções você tem de alimentação, de som, de roupa, de cor, de forma. Deixa eu tentar mexer aqui mais uma vez, para ver se agora vai. Eu acho que eu não vou conseguir abrir o Google Earth. A gente faz pelo Google Maps, não tem problema. Semana de muito aprendizado, né, pessoal? Gostei bastante. Então vamos dar uma revisada? Vamos lá. Meu navegador não vai funcionar, não tem problema. É engraçado porque eu sempre uso, hoje não funcionou. A gente falou, segunda-feira, sobre as principais opções que a gente tem numa gama variada. Na terça-feira a gente deu alguns exemplos de como aplicar isso na nossa vida. Na quarta-feira a gente falou sobre os sabores e como usar os sabores. Ontem a gente falou sobre os horários do dia, né? O horário que você não quer ver um filme de terror, por exemplo. Então hoje a gente vai estar falando das opções que a gente tem sobre locais de movimentação. Primeiro, vamos pensar sobre o nosso Nordeste, tá? E quero que vocês entendam que são analogias, são formas de pensamento. A minha ideia não é trazer uma pura verdade aqui, até porque isso não existe. Vamos levar em conta que a gente está falando de uma região de propriedades muito quentes e muito móveis. É um local que está sempre em movimento. É uma parte do país que gera um pernão, né? Mas eu queria fazer isso no computador, eu vou fazer no outro aplicativo, então. Não vou fazer no Word, vou fazer no Maps. Abri o Word em outro navegador. Consegui aqui, pessoal, só um segundinho. Deixa eu só me encontrar. Beleza. Vamos lá. Vai funcionar. Vamos aproximar um pouquinho a telinha de vocês. Espera aí, peço paciência nesse momento. Tá. Beleza. Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda quando eu faço uma... deixa eu pegar um banquinho pra mim, um segundo. Ai, meu Deus do céu. Voltei, pessoal. Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, fazendo uma análise física da região do Nordeste, a gente percebe que a gente tem uma perna do continente formando essa região. Então a gente pega aqui, ó, e cruza uma linha que ela só é cruzada por essa região. Então é uma região que recebe muito movimento, a água é movimento. A água é aquilo que se adapta, se transforma,
se aloja, que puxa o seu sistema linfático, que vai mobilizando as coisas. Então, é uma região de muita mobilização, de muito vento, de muita inconstância. Claro que a gente tem ressecamentos, porque a gente pensa nas regiões desérticas, né? Em como tem região água salgada e ar com salinidade entrando aqui, isso vai aumentando a desertificação da região. Então a gente vê uma característica de muito movimento. É uma região muito quente, o calor promove paixão, o calor promove, junto da água, esse grande movimento. Então a gente vê uma região de muita paixão e muito movimento. Por essas características da água está trazendo isso. Água quente é o sangue. Fogo e água é sangue. Então é uma região de elementos sangue, onde as pessoas são muito apaixonadas pela vida. Aí a gente conhece, então é isso que eu quero dizer, né? Voltando aqui pra mim, a gente tá falando de coisas muito populares e eu quero que a gente consiga fazer analogias hoje, tá? Não tô trazendo a pura verdade. Vamos voltar pro mapa. Então a gente vê essa região tendo muita característica do elemento sangue. Característica do elemento sangue, muita paixão, muito movimento. O álcool é uma coisa muito estimulante do sangue, então o consumo de álcool é muito grande, muitas festas, muito tipo de coisa. Claro que tem muita pobreza também, mas a gente está pensando num ponto de vista de fazer uma análise popular. Tá? Claro que a pobreza vai estar ligada muitas vezes a essa região de muita aridez. Agora, por que a gente começou pelo Nordeste? Porque é a região mais rajásica que tem, é a região de maior movimento, por causa desse movimento do ar, desse movimento da água. Rajas não é aquilo, agora para quem lembra das aulas de semana passada, né? Semana passada a gente estudou sobre aspectos divinos. Então o aspecto de Rajas é o aspecto da criação, o aspecto da flor que desabrocha. A gente está falando do que nesse caso? A gente está falando justamente de Brahma. E a gente está falando do descobrimento do Brasil nessa hora. Onde foi o descobrimento do Brasil? A maior energia rajásica que a gente enfrentou foi justamente aqui no nosso Nordeste, né, em Porto Seguro, com o descobrimento. E aí, eu quero ir agora para o Sul. Tá? Vamos aqui para o Sul. A gente vê no Sul a parte mais baixa do país, junto de uma região que você já recebe as intempéries do sul do planeta. Então, abaixo daqui, abaixo da região de... Quando você começa o estado do Paraná, basicamente, quando você sai dessa área verde, você começa a ter uma região um pouco mais árida, um pouco mais seca e um pouco mais fria. Para você resistir nessa região, você tem que resistir ao frio e ao seco. E isso promove uma dureza. A gente pode ver as árvores, por exemplo, uma árvore muito característica dessa região fria e seca. Claro que tem umidade também, mas a gente pode dar uma generalizada no frio e seco. Estou tentando ajeitar aqui para não ficar torto para vocês. Aí a gente pode entender, por exemplo, a araucária. A gente vê que é aquele tipo de coisa dura que resiste. Então essa propriedade de resistência está muito grande aqui, vai gerar estabilidade muito grande. Quem é do sul não vai saindo para as outras áreas do país, geralmente. E o elemento que mais vai ficar forte aqui é o tecido que mais vai ficar forte é o tecido ósseo. E o tecido ósseo promove uma sensação. Para quem está nos cursos sabe qual sensação é essa, mas eu vou dar a resposta já, que é a disciplina. Então o tecido ósseo promove disciplina, promove um certo tipo de rigidez. Então é uma região de pessoas muito disciplinadas. Quem tem a oportunidade de ir a Curitiba vê como funciona muito bem. As regras são muito bem aplicadas, né? É uma região que, na minha visão, eu tive a oportunidade de viajar para todas as regiões, nem muitas vezes, mas às vezes nem poucas. Mas você vê que tem uma aplicação da rigidez muito bem feita. E a rigidez e a disciplina promovem inteligência de metodicidade. Então, uma região que tem uma metodicidade que funciona muito bem. Agora, vamos para o norte. Olha só o norte do país. Ó. Olha como ele é. Primeira coisa que fica claro no norte do país. Ele é fértil. E aí a gente fala de uma fertilidade de povoados que não têm estradas, que não têm saneamento, mas são povoados grandes, dos povoados ribeirinhos.
que vão vivendo nas regiões mais inóspitas do país, mas fertilizando a região. E aí a gente vê um grande aumento de Covid, por exemplo, porque uma região muito quente e muito úmida é uma região muito pró-vida. É uma região que vai promover muito isso. E a gente vê um estado, né, não entendam mal o que eu vou dizer, mas é um estado de tamas. Por que é um estado de tamas, Edson? Você está falando mal do norte? Não. Tamas é aquilo que não muda muito. Tamas é aquilo que fica no mesmo estado. E é aquilo que tem conexão com a terra. E aí, onde é que você tem conexão com a terra? Onde você tem as grandes comunidades indígenas que resistem até hoje? Então, o estado de tamas é aquele estado que está guardando aquilo da forma como é. Então, a gente vê uma característica muito estável na região, de peso. Tá? O clima promove peso. Quente e úmido é um clima pesado, é um clima denso, né? Aí a gente começa a entender a característica corpórea que você vai ter aqui, mas é resistência. Tá? Resistência a diferentes climas, resistência a diferentes umidades, resistência a diferentes adversidades, porque uma região tão fértil como essa promove muita coisa diferente. Então você tem que ter uma grande diversidade de imunidade, de capacidade de trabalhar contra e a favor disso tudo para você não se dar mal nesse processo. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Fiquei muito tempo pensando se eu fazia isso ou não, para as pessoas não entenderem errado. Então a gente começou falando do Nordeste, que é uma região muito rajásica, que o movimento entra por aqui, o descobrimento foi por aqui. A gente, quando quer ter férias, em geral se move para lá, uma região de muita paixão, de muito calor sanguíneo, de muita festividade, elemento de sangue a milhão. A gente falou do Sul, que entra mais, não é que não entrem os outros elementos, tá? Que entra mais o elemento frio e seco. As características vão ser o tecido ósseo, que é um tecido que promove mais disciplina, mais raciocínio, mais metodicidade. Aí, Sul, eu não diria que o Sul, se a gente for pensar nessa característica montanhosa que o Sul tem, e de ter o ar mais frio e seco, muitas vezes, o Sul seria mais sátiva, tá? Então, dentro dessa característica de entendimento do que é Sattva, Rajas e Tamas, porque vamos lá, ó, voltando para a analogia para a compreensão dos deuses. Rajas é o começo, tá? Tamas é o fim. É o fim, tudo acaba em tamas. Então, tamas é aquilo que não muda mais. Mas Sattva é aquilo que mantém. De certa forma, o Sul ele se mantém daquela forma. A gente vê, algumas pessoas não querem mudar de ideia, tem muita gente com cabeça muito fixa e muito militar, mas ao mesmo tempo é um local que vai mantendo essa prosperidade. Tanto que tem histórias do Sul querer se desvencilhar do Brasil algumas vezes, né? Vamos lá. Voltando então, sem entrar em temas políticos. Quando a gente fala do Sul, então a gente fala dessa característica da rigidez do tecido e disciplina do tecido ósseo. Quando a gente fala do Norte, a gente vê essa característica de fertilidade, de grande capacidade de resistência, de estar explorando grandes espaços de terra com mesmo poucas pessoas e fertilizando essa região. Agora, acho interessante a gente pensar no Centro-Oeste como uma região onde a gente vê muita aridez. E a aridez ela vai gerar a sensação de escassez. Essa escassez gerada nessa região nos dá a ideia de que é importante guardar o que tem. Então é uma região um pouco mais escassa. A gente pode pegar os grandes centros e utilizar exemplos diferentes desse que eu estou dando, mas em geral o mapa não engana, é uma região de escassez, de aridez. Então é uma região que gera um pouco mais de avareza, no sentido não da pessoa, eu quero mais do que eu preciso, mas eu preciso manter o que eu tenho, eu preciso guardar comigo o que eu tenho, que essa é a minha forma de sobreviver. Tu não pode ajudar o outro se não tem para si mesmo. Só que isso, ao decorrer de décadas, vai se confundindo com o que a gente vê, e centenas de anos, com o que a gente vê como um sistema político centralizado nessa região, que busca muitas vezes a avareza do próprio político, guardando salários vitalícios e plano de saúde para a família toda vitalícia. Mas é uma região que também tem uma característica tamas no sentido de se manter como é. Então, aonde você pode ter um pouco de uma característica mais
mais avarenta, ao mesmo tempo você tem regiões muito ricas. Você tem regiões que se mantêm da forma como são desde o começo do país. Então você tem sim uma parte mais explorada, uma parte mais desgastada, mas se a gente for observar que Tamas é aquilo que fornece a matéria do país está muito concentrada no norte e no centro-oeste. A gente vê muita plantação nessa região. Quem tem a oportunidade de pegar um carrinho até Brasília ali e subir um pouquinho mais, vê muita plantação e muita extração. A gente pode adicionar um pouquinho de Minas Gerais nesse caso, mas eu não quero entrar no sudeste ainda. Mas a gente vê que o Tamas que se mantém é o Tamas também que extrai a matéria para a existência, né? Então a gente vai extraindo a matéria para a nossa existência dessas regiões onde a gente tem uma tendência natural a explorá-las. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos chegar no Sudeste, que é a minha região, e nem por causa disso eu vou privilegiá-la. A gente vê uma grande diversidade aqui no Sudeste, porque a gente pega um pouco da característica fria, um pouco da característica árida e seca, um pouco da característica móvel e quente, e a gente pega toda essa faixa de água, fazendo com que haja um grande movimento. Mas esse movimento fica um pouco restrito à região da costa, porque existe a Serra do Mar aqui, separando bastante o clima de dentro dessa região do clima de fora dessa região. Então é meio diferente você analisar Rio, Santos, Guarujá, Ubatuba, essa região, aí tem uma serra, depois você tem isso daqui. Então, de certa forma, antes da serra, você tem um clima meio nordeste, assim, muito quente, muito animado, muito apaixonado. Depois dessa serra, você tem um clima mais árido e um clima um pouco mais seco. Mas isso não é via de regra. O que acontece aqui é uma grande diversidade. E aí você vê que a união da diversidade vai ser justamente aqui. Vem um pouco de gente para o meio, vem um pouco de gente para o meio, vem um pouco de gente para o meio, vem um pouco de gente para o meio. E você cria uma grande diversidade nessa região. E aí você começa a ver que a própria característica de cada pessoa está muito ligada ao ambiente. Pessoas mais disciplinadas aqui no sul, pessoas mais apaixonadas de certa forma aqui no Nordeste, pessoas mais estáveis aqui no Norte, pessoas que têm um ganho, uma disparidade grande aqui na região central e pessoas variadas de todo o país aqui na região sudeste. Você vê que é uma região mais rajásica, por receber muito movimento. Se a gente fosse pensar na região mais sátrica do país, não é dando privilégio, mas pensando matematicamente, é a região mais leve, mais fria, de mais estabilidade, que se mantém próspera, que é o sul. A região mais rajásica vai ser o Nordeste, que é a região de maior movimento, de maior intensidade. O segundo rajásico seria o Sudeste, que tem bastante movimento, tem bastante intensidade, mas tem uma forma de manter muito grande também, né? E o Sátiva mantém bastante. E aí a gente vai vendo as regiões onde a gente vê mais estabilidade, onde as coisas mudam menos, onde tem menos novidade, onde tem mais fertilidade, mas são duas regiões de características físicas tamásicas, de onde a gente extrai as nossas energias delas. Agora, é interessante a gente perceber como isso tudo se liga em muitos aspectos. Se o tamas é também a ignorância, não só a estabilidade, mas o tamas também é a ignorância, é aquilo que destrói, quando a gente pensa num desmatamento florestal, a gente está falando de tamas, a gente está destruindo. E a gente vê o tipo de população que pratica isso. Quando a gente pensa em minas de carvão, minas de minério de ferro, minas de extração de gemas, tudo isso são coisas tamásicas. Extração de ouro, são coisas tamásicas, praticadas por pessoas tamásicas que têm uma visão material de que elas precisam destruir para enriquecer, para ganhar. E é muito interessante a gente estudar um pouco dos Vedas e de todo esse tema, porque aí do tema que a gente abordou semana passada e essa analogia que eu estou tentando fazer hoje, espero que eu esteja conseguindo, porque você começa a ver que nem sempre é uma culpa da pessoa. É o próprio meio misturado com o exemplo de vida que ela teve, misturado com uma característica que ela traz de vidas passadas, porque ela não conseguiu evoluir esse aspecto. Mas a ideia é que todos possamos evoluir todos os aspectos. Então não dá para você odiar a ignorância. Você tem que pegar a ignorância e ensinar a ignorância.
Não adianta você ter o ódio de quem é ignorante, não adianta você ter uma visão de que o seu estado é melhor ou pior, estamos todos juntos na mesma coisa. Então não existe melhor, não existe pior, existem estados diferentes uns dos outros. Não estados de estado do país, mas formas de estar diferentes umas das outras, mas no fim todo mundo sofre a reação do outro. Eu estou respirando o ar poluído de quem tem carro, eu não tenho carro. E quando eu tinha carro, as pessoas estavam tendo que respirar o ar poluído do meu carro. Então a gente precisa entender que está todo mundo na mesma panela, vivendo a mesma coisa. Agora, se tu é arroz ou se você é feijão, isso é indiferente a hora que queimar o caldo. A hora que ficar tudo ruim é indiferente, né? Então que a gente consiga cada vez mais, esse é o meu oferecimento a cada dia mais, que a gente consiga cada vez mais aprender, que eu não fale bobeira, espero não ter falado bobeira para vocês hoje, espero que não tenha parecido que eu quero privilegiar uma região e desmerecer outra. Fiquei muito em dúvida, por mais que eu pareça muito seguro de chegar aqui e falar tudo, eu fico muito em dúvida às vezes de fazer analogias que podem fazer com que as pessoas me entendam mal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer mais uma coisa hoje, já que a gente está terminando a semana de estudos. Por que a gente não joga um tarô zen, meus amigos queridíssimos? Vamos lá. Vamos jogar um tarô então e a gente termina com a live. Ó, para quem perdeu, a live está ficando salva, tá? Então vamos lá, pessoal, que a gente possa fazer um bom entendimento, que a gente escolha uma carta legal para se conectar. Vou buscar representar a todos. Vamos embaralhar. Vamos cortar a carta em 3. Vamos montar um bolinho e a gente possa fazer uma boa compreensão do que é dito, uma boa leitura, que assim seja. Amém. A carta da esquizofrenia. Eita, Edson, deu azar hoje. Vamos ver se eu dei azar mesmo. Eu vou levantar a carta aqui para vocês. Deixa eu ver se eu faço assim, ó. Aqui. Vou aproximar a carta da leitura para vocês. Peraí que eu tenho que gerar uns negocinhos aqui. Aqui e... Beleza, carta da esquizofrenia, ó. A gente vê um camarada... Deixa eu ver se ficou... Beleza, ficou. A gente vê um camarada que tá quase caindo, né? Ele está segurando de um lado do outro, é uma carta da mente, número 2, é o início dos pensamentos. E se ele se soltar, já era, vai cair. Então vamos lá, carta 2 da mente, esquizofrenia. O ser é dividido. Desculpa, o homem é dividido. Homem no sentido da pessoa. A pessoa é dividida. A esquizofrenia é uma condição normal da pessoa, ao menos no momento atual. Pode não ter sido assim no mundo primitivo, porém, séculos de condicionamento, civilização, cultura e religião transformaram as pessoas numa multidão. Uma pessoa dividida, separada e contraditória. Contudo, pelo fato dessa divisão interna ser contrária à sua natureza... Os comentários estão cobrindo a carta, peraí. Beleza. Contudo, pelo fato de essa divisão ser contrária à sua natureza, lá no fundo, escondida em alguma parte, a unidade ainda sobrevive. Porque a alma do ser é unitária. Todos os condicionamentos, no máximo, só destroem a periferia. O centro permanece intocado. Por isso é que as pessoas continuam a viver, mas a sua vida torna-se um inferno. Todo o trabalho do Zen é voltado para como desfazer-se dessa esquizofrenia, se desfazer dessa personalidade dividida, descartar a mente duvidosa, como tornar-se não dividido, tornar-se novamente integrado, centrado e cristalizado, coisa que você já é. Dizem que como você está, você não pode dizer que você é inteiro. Você não tem um ser. É uma praça de mercado. São muitas dúvidas e muitas vozes. Quando você quer dizer sim, imediatamente o não se apresenta.
você nem sequer consegue articular um sim com inteireza. Dessa maneira, a felicidade não é possível. A infelicidade é uma consequência natural de uma personalidade dividida. O comentário. O personagem dessa carta traz um novo significado à velha ideia de estar entre a cruz e a espada. Mas é precisamente nesse tipo de situação que ficamos quando nos deixamos aprisionar pelo aspecto hesitante e dualista da mente. Devo deixar que meus braços se soltem e cair de cabeça para baixo? Ou deixar que as minhas pernas se soltem e cair em pé? Devo vir para cá ou ir para lá? Dizer sim ou dizer não? E seja qual for a decisão que tomemos, sempre estaremos nos questionando se não deveríamos ter decidido do modo contrário. A única maneira de sair desse dilema é, infelizmente, soltar os dois extremos ao mesmo tempo. Desse impasse você não vai conseguir sair valendo-se de fórmulas, pesando os prós e contras, ou tentando resolvê-lo de alguma forma com a sua mente. Melhor seguir seu coração, se lhe for possível ter acesso a ele. Se não tiver, simplesmente salte, e o seu coração começará a bater tão depressa que não haverá nenhum engano a respeito de onde ele está e para onde quer ir. Legal, né, pessoal? Então essa carta fala sobre uma personalidade dividida, uma pessoa que não sabe se vai por um lado ou se vai por outro. Mas não adianta, porque não é para nenhum dos dois lados que ele tem que ir. Ele precisa seguir o coração dele. É uma carta que eu ofereço a gente, para a gente terminar essa semana de lives bem legal. E aí, semana que vem, a gente vai continuar nesse esquema de lives. Eu espero... Deixa eu virar aqui, rapidinho. Eu espero montar um tema bem legal pra gente nos próximos dias. Se vocês tiverem algum pedido de tema, não se acanhem a estar me pedindo. Mas eu vou dizer assim que eu quero fazer temas, eu vi muitas pessoas pedindo coisas específicas, mas eu quero fazer temas que a gente consiga abordar globalmente o Ayurveda como a gente fez essa semana. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo presente de todos. Quem está gostando, bate uma foto, me marca, que é muito legal para cada vez mais pessoas estarem acessando a nossa live e aprendendo Ayurveda. Namastê, até a próxima.